Olá, seja bem-vindo ao programa Liderança Terapêutica, um programa desenvolvido para agregar valores, sentido e realizações ao seu processo de liderança. Afinal de contas, qual a diferença entre sucesso e realização? Muitas pessoas atingem o sucesso e, ao se depararem com metas atingidas, com aquisições, com aquilo que elas sempre sonharam, muitas vezes elas percebem que deixou de ser aquela meta deixou de ser um sucesso, porque as pessoas estão tentando preencher um vazio existencial com as coisas que adquirem. E aqui estamos muito longe de falar que a realização é deixar de adquirir uma casa, um carro, uma família, uma hierarquia dentro da empresa. O que nós estamos dizendo é que, se houver um vazio existencial em sua vida, o sucesso, as aquisições, elas permanecem com uma lacuna. E é nesse ponto que o programa Liderança Terapêutica tem por objetivo agregar realização, ou seja, um valor para suas metas. Porque, afinal de contas, quantas metas foram atingidas, deixando a convivência com os filhos de lado? Quando vê, você levou um susto, o filho já é adolescente, você perdeu a infância dele, você perdeu as apresentações da escola do seu filho e percebe que suas metas, suas conquistas e o seu sucesso foi às custas da convivência com os seus filhos? Ou quantas vezes, ao sair para passear, talvez você tenha falado para os seus filhos pequenos: não pisa em cima do banco do carro, que o carro é novo, porque o banco é de couro, vai ficar marcado. E o passeio tornou-se um estresse. Então nós precisamos agregar realização àquilo que estamos fazendo, àquilo que estamos desenvolvendo. E onde você atua com sua liderança, em escala proporcional, também ocorre isso. O quanto se atinge de metas, de conquistas, de sucesso, a custas de um bom relacionamento. O quanto que, a partir das metas e conquistas, se abafa o grito do vazio existencial. E o que é o vazio existencial? Você não percebe que, às vezes, quanto mais você luta contra um trauma emocional, psicológico, mais esse trauma adquire força? Você não tem a impressão que, às vezes, a sombra do remorso te acompanha, tal qual a sombra quando você caminha num dia de sol? Você muitas vezes não tem a impressão que a dor das perdas insiste em te sabotar e te insiste em dizer que você não será capaz de ter novas conquistas? Quantas vezes você está limitado aos rótulos que pessoas limitadas colocaram em você? Quantas vezes as lembranças do tombo de bicicleta na frente dos colegas na escola o fazem ainda com 30, 40, 50 anos se sentirem diminuídos diante da equipe, diante das pessoas? Será que 5 minutos de trânsito ruim faz com que você caracterize o dia como um dia ruim? Será que a avaliação escolar está limitando a tua área de ação? Porque, afinal de contas, eu era aluno mediano, não tenho condições de assumir
esse cargo, essa hierarquia dentro da empresa? Afinal de contas, onde está a essência transformadora daquilo que você tanto precisa para agregar valores de realização ao seu sucesso? Qual é a essência transformadora de sua vida? É isso que o programa Liderança Terapêutica propõe a você. Um programa que busca trazer sentido e realização. Este programa é resultado de especialização no lato sensu, é resultado de mais de 10 anos de humanização hospitalar, é resultado de um processo de palestras, treinamentos e educação continuada em universidades corporativas nas maiores e melhores empresas do país. Portanto, tudo o que falarmos neste programa terá base bibliográfica, terá experiência e terá um ponto em que irá agregar a sua liderança. E um dos primeiros pontos do programa Liderança Terapêutica é o sentido da vida. E o sentido da vida é um tema desenvolvido por Viktor Frankl. Viktor Frankl nasceu em 1905, foi professor de psiquiatria e neurologia em Viena e foi fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena. A primeira escola foi de Freud, a segunda foi de Adler, a terceira, então, de Viktor Frankl. E qual é o diferencial de Viktor Frankl em relação a Freud e a outras linhas de psicoterapia? O diferencial é o que propomos a você: espiritualidade. A minha formação é na área de teologia. O lato sensu é na área de espiritualidade. E toda pesquisa bibliográfica é voltada para a espiritualidade, relações interpessoais, organizacionais. E um dos diferenciais de Viktor Frankl e a logoterapia é que a logoterapia consiste em dar um sentido ao sofrimento, ao trauma, à dor, aos rótulos. E como isso é possível? Viktor Frankl foi o primeiro a transformar o estudo do sentido da vida em algo científico. Enquanto Freud estava naquela onda europeia do iluminismo de colocar toda a sua pesquisa na base científica e tirar a espiritualidade das suas pesquisas, o mérito de Viktor Frankl, assim como o mérito de Carl Jung, por exemplo, foi resgatar a espiritualidade e colocá-la na psicoterapia. Viktor Frankl, em seus estudos, ele tornou-se referência no sentido da vida, pois a sua tese era que, para preencher o vazio existencial, preencher o trauma ou dor, ou até mesmo que era fruto da sua pesquisa na luta contra o suicídio, era necessário agregarmos sentido e transcendência, ou sentido e espiritualidade, à dor vivida. E o mais interessante de Viktor Frankl é, como ele era descendente judeu, ele foi levado cativo aos campos de concentração nazistas. Perdeu os pais, a esposa, perdeu a família e sobreviveu a 4 campos de concentração. E ele relata de uma forma emocionante nesse livro, Em Busca de Sentido, o qual está todo marcado aqui, está extraído as melhores partes para você. Nesse livro, Em Busca de Sentido, ele conta como foi o primeiro contato ao entrar no trem, ao chegar perto das estações, aos campos de concentração e ver a fumaça e sentir o cheiro de carne humana, em como ser injustiçado diante
dos soldados nazistas, as agressões, pessoas mortas, moribundas. Ele diz o seguinte, que diante de tanto sofrimento, o primeiro impacto é o horror e o segundo momento é a apatia. Você não se sensibiliza mais. Ele passou mais de 3 anos sobrevivendo a 4 campos de concentração. E, inclusive, nos campos de concentração, ele disse que um dos principais motivos que manteve ele vivo foi que o seu desejo era transformar aquela experiência em aulas, em uma teoria a ser aplicado para as pessoas. Pois lá dentro dos campos de concentração, ele concluiu que sobrevivia diante de todo aquele cenário de suicídio, de agressões, de mortes sem motivo. Um dos fatores de sobrevivência é quem tinha um sentido da vida e uma espiritualidade o qual se firmar. Você deseja conhecer mais da logoterapia? Viktor Frankl, o sentido da vida para aplicar na sua liderança? Então permaneça conosco. E até esse momento, chame de destino só o que aconteceu. Pois de agora em diante, neste programa Liderança Terapêutica, daqui em diante, chame de decisão, de sentido, de valor e de realização a tudo que você passa para agregar à sua liderança realização. É a transformação da dor, trauma, dos rótulos, das angústias em algo a seu favor. É como uma criança que pode se assustar de sua sombra, mas ao mesmo tempo pode brincar com a sombra, fazendo gestos com as mãos e imitando um pássaro, imitando algum bichinho de estimação. Assim será a nossa jornada no programa Liderança Terapêutica. Fique conosco, acompanhe os próximos vídeos que você vai conhecer mais sobre o sentido da vida, sobre as motivações humanas, sobre a inteligência emocional e as múltiplas inteligências. Tudo isso para agregar sentido e realização e propósito a tudo que você desenvolve. Um forte abraço e até o próximo vídeo.